Olá, a paz do Senhor e o meu bom dia, a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, só que na versão da família, a mais usada na Igreja Católica. Essa Bíblia tem 7 livros a mais que essa, que é usada por nós, os evangélicos, mas eu hoje estou com esta Bíblia, edição da família, da Igreja Católica, e também editada por uma editora da Igreja Católica. São os editores, são escritores, são vários padres e bispos, e eu achei interessante esta Bíblia. Veja o que ela diz, lá em Atos, no capítulo de número 4, deixa eu ver, no capítulo de número 4 do Evangelho de Atos dos Apóstolos, estou folheando aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro nome há dado sob o céu, pelo qual nós, homens e mulheres, possamos ser salvos. A salvação só tem em Jesus. Somente em Jesus Cristo se vai alcançar a salvação. Não vamos encontrar salvação em outro lugar. Eu admiro como pessoas buscam salvação em feitiçaria, em idolatria, Eu admiro porque busca meios para a sua alma em outros lugares, porque só entre outros seres, em outros deuses, é insensatez, como diz a Bíblia, Eu quero ler aqui no livro de Baruque, na Bíblia que nós evangélicos usamos. Você que é evangélico aí, que está vendo esse vídeo, na nossa Bíblia não tem esse texto, mas você vai encontrar na Bíblia edição da família, da Igreja Católica, ou Vulgata Latina, como você conhecer. E eu quero ler agora no livro de Baruque, O livro de Baruque está após Jeremias, Livro de Baruque, capítulo de número 6, Baruque capítulo 6, o versículo de número 23 diz: os ídolos são como defunto, ou o ouro de que são revestidos serve para embelezá-lo, mas ninguém lhe der lustro, não brilham, pois nada sentiram nem mesmo quando estavam no fogo. Você vê o tanto que o homem às vezes para diante de coisas tão fúteis, tão desvalorizadas, nem no fogo sentiu nada, mas o homem se prostra, e a Bíblia diz: não se prostre diante de imagem de escultura. É pecado, Lá em Coríntios 19, versículo 19 em diante, diz que todo sacrifício feito de joelhos, prostrado na frente de um ídolo, é feito a demônios e não a Deus. Imagem de qualquer santo, São Pedro, São João, São Jorge, qualquer um deles, que você se prostrar diante dele, dando um culto, adorando, você está adorando diretamente a demônios, a Satanás e não a Deus. É o que a Bíblia diz: o sacrifício que é feito a eles é feito a demônios e não a Deus. Então veja bem, no livro de Baruque, ainda no versículo 29, não prejudicam nem ajudam, não serve para nada, Como podem, portanto, ser chamados deuses? Pois são mulheres que apresentam ofertas aos deuses de prata, de ouro e de madeira, e os sacerdotes circulam nos templos de vestidos rasgados, mas não tem sinceridade para com Deus. Aí o versículo de número 40, a torpeza do culto aos ídolos. Os ídolos, os próprios caldeus desonram quando encontram alguém que não pode falar por ser mudo, e apresentam a Baal, ao demônio, pedindo que ele dê uma voz, como se o Deus pudesse ouvir. O próprio Deus é uma imagem não morta, não serve, não ouve, não escuta, não se movimenta, mas eles apresentam. Então, no versículo de número 45, os ídolos são obras humanas, quer dizer, os homens que faz um pedaço de madeira, de gesso, de qualquer coisa, coloca lá na frente, começa a adorar. A Bíblia diz que é maldito o que faz, o que conduz e o que se prostra em adoração. A Bíblia diz, se você for ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar tudo isso, Eu
estou falando a verdade. Então aqui no livro de Baruque, ainda no capítulo de número, no versículo de número 52 do capítulo 6 diz: não estabelecerão reis em país nenhum, nem darão chuva a ninguém, porque são imagens mortas, né? É como se fosse uma foto sua. Você adorar a própria foto tem mais vantagem que a foto de um morto, né? Se você tem sensatez, pensa isso, né? São inúteis, no versículo de número 57 do livro de Baruque, são inúteis. Por que inúteis? Os deuses de madeira, recobertos de prata, de ouro, não podem defender-se contra o ladrão e assaltante. Sendo mais forte, estes o despojarão do ouro e da prata. Desmancha, ele aproveita o ouro, né? Um Deus desmanchado para aproveitar o ouro. E muita gente, eu sou inteligente, eu sou sábio, se prostra diante disso. Então cadê a tua inteligência, né? O versículo de número 65 diz: são mais fracos que os animais. Ainda no livro de Baruque, versículo 65 em diante: não podem amaldiçoar nem abençoar os reis, não podem mostrar aos pagãos sinais nos céus, não brilham como o sol, não iluminam como a lua. Os animais são superiores a eles, porque podem ser utilizados, úteis a si mesmo, refugiando-se em abrigos. Nada, portanto, nos demonstra que sejam deuses, por isso não os temais. Então, por isso não dá, você dá adoração a Deus porque você teme a Deus. O homem que adora a Deus é porque teme a Deus. Sabe que Deus é ser supremo, é Senhor, precisa ser respeitado. Mas adorar um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, que a Bíblia diz que é sacrifício a demônios e não a Deus, meu irmão, meu amigo, minha amiga, é a palavra de Deus. Eu estou lendo ainda no livro de Baruque. São a desgraça de um país. Diz aqui: como um espantalho em plantação de pepino, não trazem proteção alguma. Assim são os seus deuses de madeira, recobertos de ouro e de prata. Esses deuses de madeira, revestidos de ouro e prata, assemelham-se ao espinheiro em jardins, sobre o qual vêm as aves, ou um cadáver atirado em um lugar tenebroso. Pela púrpura e o linho que sobre ele apodrece, reconhecereis que não são deuses, que não são deuses, porque são acabáveis, e nós temos que servir um Deus que não passa, um Deus que não muda, um Deus que é eternamente. Então deixa tudo isso e serve ao Senhor, porque em nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelos quais homens e mulheres possam ser salvos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.